Aqui agora temos a questão da UESB de 2018, onde se tem, né? Chegamos finalmente nesse 21º século da era cristã, a uma etapa histórica em que todos os povos da Terra, em maior ou menor grau, participam da mesma civilização, a capitalista. Quando ele resume, né, e afirma aqui dizer civilização capitalista, então você entende que ele dá ao capitalismo em si um sentido muito mais amplo do que apenas um tipo de sistema econômico. Você percebe aqui, só nesse primeiro momento, que ele atribui o capitalismo a um estilo de vida. Ele atribui a uma rotina muito diferente e que, em maior ou menor grau, dependendo desse país, do país, né, que seja, você chega hoje em algum lugar e tem a marca de tênis que você quer, e tem a loja da sua marca preferida, e tem onde você mais gosta de comer, o hambúrguer do lugar que você mais gosta de comer, na maioria dos países do mundo, em qualquer lugar. Então, vem falando, no entanto, poucos no mundo dão-se conta desse fenômeno único em toda a história. Qual a razão dessa inconsciência? E aí ele fala das duas principais razões. Até a segunda metade do século XX, o capitalismo ainda não havia alcançado todos os confins do orbe terrestre. Algumas regiões permaneciam até então isoladas do resto do mundo, envoltas no espesso manto das velhas tradições, ou seja, aquela coisa muito conservadora. A segunda razão pela qual uma boa parte da humanidade ainda não tomou consciência desse fato histórico sem precedentes é que, fora do círculo intelectual marxista, o capitalismo sempre foi apresentado pura e simplesmente como um sistema econômico, e boa parte dos economistas o analisava e continua a analisá-lo na esteira dos fisiocratas franceses que influenciaram Adam Smith como o único sistema natural da vida econômica. Tudo bem? O desenvolvimento da civilização capitalista ocorreu através de eventos socioeconômicos, políticos e ideológicos que muitas vezes se deram através de conflitos, críticas, disputas e avanços e de retrocessos, como se pode inferir. No estabelecimento de boas condições salariais e de vida para o operariado, operariado, né, o proletário, aquele que trabalha, e boas condições salariais numa mesma frase é para você ficar com os dois pés atrás, né? Durante a primeira Revolução Industrial como condição básica para a criação de um mercado. Claro que não. Nas repercussões da Revolução Gloriosa Inglesa, que estabeleceu o sufrágio universal e participação política do proletariado, do operariado, contendo expansão de ideias marxistas? Não, claro que não. No surgimento da fisiocracia. Então, como a gente vê aqui no texto, fisiocracia, as escolas dos fisiocratas, lá da filosofia. A escola dos fisiocratas, os primeiros que deram aí essa noção de economia no mundo e que inspiraram Adam Smith, que, inspirada nos princípios do mercantilismo, defendia uma política protecionista estatal contra a concorrência estrangeira e o incentivo à indústria nacional. O que foi que a gente falou aqui agora? Se Adam Smith com a sua teoria, né, da economia clássica, já é uma coisa que já tem um tempinho, já é lá de trás dessa questão do iluminismo, onde novas ideias estavam surgindo. A escola dos fisiocratas a gente entende que é muito mais antes que ele, né? E uma coisa que acontece muito nessas questões, e basicamente é feito para que você ache que está certo, é botar numa mesma questão termos relacionados a um período X, mas estar localizado no período Y. Por exemplo, o surgimento da fisiocracia foi lá atrás. Mas ele vem com termos como política protecionista estatal, concorrência estrangeira, incentivo à indústria nacional, que é bem aqui para frente no iluminismo. É bem aqui para frente nesse desenvolvimento das primeiras revoluções industriais. Então, a gente está vendo aí que tem uma disparidade nessa linguagem que ele está usando. A mesma coisa a gente vai achar aqui na quinta, nas concepções do liberalismo clássico defendido por Adam Smith, que pregava a internacionalização da economia, a formação de blocos econômicos e de um mercado comum europeu. Mercado comum europeu, a gente lembra o quê? União Europeia, mas que é uma coisa muito recente quando a gente tem aí na mesma opção Adam Smith com o liberalismo clássico.
Então, a gente vê que há uma disparidade, né, nas informações. Finalmente, a 3, no desfecho da Revolução Francesa, que abalou os alicerces do antigo regime e da sociedade de privilégio, através da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, mas que manteve a desigualdade de classes. Pronto, é isso. Inclusive, a linguagem, né, como foi colocada aqui nessa alternativa 3, é bastante interessante e, por que não, pode ser utilizada numa redação para o seu embasamento da sua tese. Alguma coisa, algum tema que venha falando sobre os direitos do homem, sobre o direito, acesso a alguma coisa, sobre a liberdade, a gente pode citar, por exemplo, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, lá na Revolução Francesa, que, apesar de abalar os alicerces do antigo regime, manteve a desigualdade de classes. Não foi uma revolução que destruiu, né, que modificou essa estrutura de privilégios. Pelo contrário, ela manteve esses privilégios e não honrou com que o nome de revolução vem, né? Revolução é tudo aquilo que modifica as estruturas, é feita pelo povo e modifica as estruturas. E, no entanto, não foi o resultado que se esperava, então pode ser aí um bom embasamento para a sua tese. Partindo para a próxima questão, ele já vem te dizendo, assim, o resumo da história dos monopólios é o seguinte. E aí vem, como se fosse, né, 3 etapas. Primeira etapa, décadas de 1860 e 1870, o grau superior, culminante de desenvolvimento da livre concorrência. Segunda etapa, depois da crise de 1873, longo período de desenvolvimento dos cartéis. E etapa 3, a ascensão, nos fins do século XIX e crise de 1900 a 1903. E aí ele vem afirmando: a análise do texto e os seus conhecimentos sobre o desenvolvimento do sistema capitalista permitem corretamente afirmar. O liberalismo econômico, advindo com o iluminismo, alcançou seu apogeu entre as décadas de 60 e 70 do século XIX, então aí você já se movimenta, o século XIX é a partir de 1801, então entre as décadas de 1860 e 1870. Com o desenvolvimento da livre concorrência e fortalecimento do pacto colonial nas Américas. Novamente aqui a gente tem um termo ligado a um momento da história e a datação de outro momento, que é uma combinação totalmente absurda. A gente está falando aqui de século XIX, e nessa mesma questão a gente tem o termo pacto colonial nas Américas. É Brasil colônia, é Portugal e Espanha aqui, é século XVI. Me entendem? Então não casa. A gente tem uma disparidade muito grande. Alternativa 3. As crises de superprodução, como a de 1873, se constituem eventos extemporâneos, cujas repercussões são insignificantes devido ao forte controle que o Estado mantinha nesse período sobre a economia. Bom, numa mesma frase, né, numa mesma oração, a gente tem superprodução, crise de superprodução e controle estatal. E a gente sabe, onde foi mais que a gente viu? Eu não me lembro de nenhuma crise de superprodução de 1873, mas eu lembro que eu vi esse termo, crise de superprodução, novamente, onde? 1929, a crise de 29, aqui nos Estados Unidos. E aí, a gente se reporta. Se eu não sei de nada de 1873, eu sei de 1929. Em 1929, a crise foi dada justamente, o próprio nome vem dizendo, superprodução. Não era as pessoas que não tinham dinheiro. A crise se deu porque tinham muitos produtos para serem escoados. E que, consequentemente, se você não dá um tempo para que esse dinheiro possa ser valorizado, para que esse capital gire, o produto vai ficar estocado e você vai ficar gastando dinheiro na sua indústria, produzindo mais e mais e mais e mais, e esse produto não vai sair. Tanto que é uma crise de deflação, não é uma crise de inflação, é uma crise de deflação, por conta da deflação. E aí, a gente sabe que a solução justamente para essa crise de superprodução foi o controle do Estado. Então, a gente percebe que não é a causa. O controle que o Estado mantinha não é a causa dessa crise de superprodução, mas sim a solução. E aí a gente vê que essa alternativa está completamente errada. 4. As crises do século XIX contribuíram para as ondas revolucionárias de 20 e de 30,
1820 e 1830, que fortaleceram o movimento operário defensor da superação do capitalismo e da adoção do sistema socialista. Bom, a gente sabe que realmente houve ondas revolucionárias 1820, 1830 e mais uma que é de 1848, Primavera dos Povos. E como o nome próprio fala, aqui não está datada aí, né, 1848, Primavera dos Povos, ela é dos povos, é o florescimento de novas ideias na mente e no coração daqueles que o tempo todo estão subjugados, que são os povos, né? Aqueles que trabalham, aqueles que vão nas fábricas, que zero de direitos trabalhistas, quando nos remetemos a essa época, na Europa. Enfim, são a base da cadeia, a base de todo esse dinheiro que acaba indo para quem é mais rico, para quem já tem o dinheiro, para quem é o dono desses meios de produção. E aqui, as de 20 e as de 30, a gente tem que lembrar que são revoluções, né? São ondas revolucionárias, mas não são ondas revolucionárias ligadas ao povo. São muito mais ligadas ali com as monarquias, com ter-se Constituição e não se ter Constituição. O poder deve ser retornado às grandes monarquias, às grandes famílias, depois dessa era napoleônica. A gente tem aqui o Brasil, 1820 aqui no Brasil, Dom Pedro I já está aqui, Dom Pedro I está prestes a proclamar a nossa independência, está prestes a ter a nossa primeira Constituição. Então, são essas ondas para quebrar um pouco com o poder absolutista dos monarcas. Mas a gente não tem aí participação do povo e muito menos fortalecer o movimento operário para que se tenha a superação do capitalismo. Isso não é nesse período. E isso é muito mais ligado lá à Revolução de 1848, Primavera dos Povos. Os cartéis, ao eliminarem a livre concorrência, foram considerados ilegais a partir da crise de 29, quando o Estado passou a defender a liberdade de mercado e a concepção de Estado mínimo. Vamos analisar isso aqui. Partindo aqui um pouco agora para a geografia, para a sociologia, cartéis. Cartéis, de uma maneira bem por alto, é quando empresas, uma empresa ou mais de uma, duas empresas ou mais de uma, se unem e promovem acordos. Geralmente essas empresas que promovem esses acordos são empresas maiores, empresas mais fortes, que promovem acordos sobre outras empresas menores e elas, como está falando aqui na alternativa, elas realmente eliminam a livre concorrência. Elas eliminam as pernas que a economia tem. De que modo, né? Em que sentido? Elas promovem acordos para dizer, olha, só eu vou vender esse produto no mercado. Ou então, você que é menor que eu pode até vender, mas você vai vender mais caro. Você tem que vender por X valor, Y produto. Para que as pessoas vejam que lá está muito mais caro e que eu, uma grande companhia, né, de supermercados, por exemplo, para que eu, uma grande companhia de determinado produto, possa realmente vender mais. Então, isso são acordos desleais, tanto com a economia de uma maneira geral, mas principalmente também com os consumidores. Isso acarreta em muitos problemas. E aí, ele vem falando sobre a crise de 29, que, como eu já falei aqui nessa mesma questão, foi uma crise de superprodução. Mas aí a gente tem como solução, né, porque passou a defender, a alternativa vem dizendo que a solução para essa crise de superprodução era liberdade de mercado e concepção de Estado mínimo. Concepção de Estado mínimo, o nome também dá para você deduzir, é a mínima interferência do Estado na economia. Não só na economia, mas, enfim, já que estamos falando aqui, é essa mínima intervenção do Estado na economia. E a gente sabe que o New Deal, que foi a solução para a crise de 29, foi justamente o Estado intervir na economia. E aí a gente fica com a alternativa 2. As crises de superprodução industrial e a necessidade de ampliação do capital excedente europeu contribuíram para o processo de colonização afroasiática e para o crescimento da tensão mundial através da corrida imperialista. Partilha da África, a Alemanha tentando correr atrás do prejuízo, a Europa vivendo a Belle Époque, ou seja, uma época de avanços, uma época de novas tecnologias, aquele sentimento todo de felicidade, de eu posso, todo aquele sentimento também nacionalista, que tudo isso a gente vê que
desemboca lá na Primeira Guerra Mundial e na sua continuação, que é a Segunda Guerra Mundial.